Irmãos, o que eu vou compartilhar agora talvez mexa com você de uma forma que você ainda não sentiu. Na última madrugada, Jerusalém, a cidade mais mencionada nas Escrituras, viveu algo que não pode ser explicado apenas com palavras humanas. Foi uma noite em que o céu parecia ter descido sobre a terra. Uma madrugada onde o som das sirenes, o estrondo dos mísseis e os gritos desesperados se misturaram com um tipo de silêncio espiritual, aquele silêncio que antecede algo muito maior. Essa não foi apenas mais uma noite de guerra, como tantas que já marcaram o Oriente Médio. Foi diferente. Até os analistas militares acostumados com o terror dos confrontos ficaram sem palavras. Porque o que aconteceu não foi só um ataque, foi um estremecer. Foi como se algo fosse rompido nas regiões celestiais. E quem tem discernimento espiritual sentiu isso. Não era só barulho, era um alerta vindo do céu. Pessoas que vivem ali, em Jerusalém, relataram que nunca tinham sentido tamanha tensão espiritual. Pais correram com seus filhos no colo, tentando alcançar os bunkers em tempo. Mães choravam, tentando acalmar crianças que acordaram assustadas com os alarmes. E enquanto isso, luzes riscavam o céu. Algumas eram mísseis, outras não tinham explicação. Uma testemunha disse que olhou para o céu e viu relâmpagos mesmo sem nuvens. Outra relatou feixes de luz que pareciam descer como colunas, iluminando a cidade velha. E havia um som que não era humano. Alguns disseram que pareciam trombetas, outros ouviram vozes. Tudo isso enquanto o chão tremia. E você sabe, quando o mundo natural treme, é sinal de que o espiritual está em movimento. A cidade de Jerusalém, ao longo da história, já foi palco de tantas batalhas, destruições, reconstruções. Mas nesta madrugada, algo mudou. O clima espiritual se tornou mais denso. Uma atmosfera pesada pairava sobre os bairros. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade. Uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Muitos que nem têm uma fé estruturada disseram que sentiram algo diferente. Uma angústia, um medo que não vinha apenas do perigo físico, mas de algo que estava no ar. E não foi só em Jerusalém. Igrejas ao redor do mundo sentiram. Pastores relataram que acordaram no meio da madrugada com um peso no coração. Congregações realizaram vigílias de emergência. Comunidades judaicas se reuniram para orar nos muros do templo. Pessoas começaram a se perguntar: o que está acontecendo? Querido irmão, querida irmã, quando Jerusalém estremece, o mundo inteiro deveria parar para ouvir. Porque não se trata apenas de uma cidade geográfica, mas de um lugar profético. A Bíblia deixa isso claro. Desde os tempos antigos, Jerusalém é o centro da promessa, do conflito e da redenção. Lá, Deus estabeleceu sua presença. Lá, Jesus ensinou, morreu e ressuscitou. E lá, segundo as Escrituras, ele voltará. O que aconteceu nesta madrugada pode ter começado com ataques militares, mas não terminou aí. Algo espiritual foi ativado. Um ciclo foi iniciado. E se estivermos atentos, vamos perceber que não foi um evento isolado. É parte de uma sequência. Um eco profético. Um som de trombeta espiritual chamando o povo de Deus ao arrependimento, à vigilância, à santidade. E você, como está vivendo esses dias? Será que não está na hora de olharmos para o céu e discernirmos os tempos? A palavra de Deus diz que, quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Marcos 13:7. Mas também nos adverte: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Essa madrugada foi um alerta, um chamado. E muitos ouviram. Outros ainda estão distraídos, ocupados demais com os barulhos do mundo para ouvir o sussurro do Espírito. Mas eu creio que se você chegou até aqui, é porque seu coração está aberto.
é porque você também sentiu que algo diferente está acontecendo. Jerusalém, mais uma vez, está no centro do mover de Deus. E tudo o que acontece ali tem reflexo em nossas vidas. Essa noite escura, marcada por sirenes e explosões, pode ser o prenúncio de um novo amanhecer, para aqueles que estão atentos, para os que buscam a Deus com sinceridade. Você está ouvindo o som do céu? Está sentindo que o Espírito Santo está nos despertando para algo maior? Então, continue firme, permaneça em oração, fique vigilante, porque essa noite em Jerusalém não foi apenas uma noite de guerra, foi uma noite em que o céu falou, e quem tinha ouvidos espirituais ouviu. Meus irmãos, o que se viu no céu de Jerusalém naquela madrugada não pode ser explicado apenas com lógica. As explosões, os sons de sirenes, os mísseis cruzando os ares, tudo isso já seria suficiente para causar pavor em qualquer pessoa. Mas o que muitos não esperavam, nem mesmo os mais acostumados com o contexto militar da região, foram os fenômenos que ultrapassaram o campo do natural. Luzes, sons, sensações espirituais. Algo aconteceu nos céus de Jerusalém que deixou até os céticos em silêncio e os mais espirituais em profundo temor. Muitas testemunhas relataram que o céu parecia estar diferente. Não era só pela cor, pelo movimento das luzes, mas por algo que se sentia na alma. Algumas pessoas disseram que viram relâmpagos cortando o céu, mesmo sem haver nuvens, ou qualquer previsão de chuva. Outras viram feixes de luz descendo como colunas, como se estivessem iluminando lugares específicos da cidade, especialmente a região da esplanada das mesquitas e o monte do templo. Havia uma sincronia quase como se fosse um espetáculo coreografado, mas sem direção humana. Outros disseram que ouviram sons misteriosos, vozes no céu. Não eram trovões nem mísseis, eram sons que pareciam vir de outra dimensão. Uma mulher relatou que, enquanto se abrigava com seus filhos em um bunker subterrâneo, ouviu um som agudo, como uma trombeta, vindo do alto. Mas o mais impactante foi que outras pessoas, em diferentes regiões da cidade, ouviram o mesmo som. E todos descreveram da mesma forma. Não era som de homem. Não era som de máquina. Era algo espiritual. Essas experiências, claro, dividiram opiniões. Algumas pessoas disseram que era apenas efeito da tensão emocional, que em tempos de guerra a mente pode criar ilusões. Mas há algo que precisa ser considerado. Quando centenas de pessoas relatam as mesmas coisas, quando crianças pequenas descrevem o que viram com detalhes, quando até os não religiosos admitem que algo estranho aconteceu, é hora de parar e refletir. O que de fato aconteceu no céu de Jerusalém? A palavra de Deus fala muito sobre sinais nos céus. Jesus mesmo disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Esse tipo de sinal não é apenas um fenômeno natural, é uma comunicação divina. É o céu tentando nos dizer algo. E Jerusalém, sendo o centro espiritual do mundo, é o lugar onde esses sinais têm maior intensidade e maior significado. Não podemos esquecer também de Atos 2,19, quando Pedro cita a profecia de Joel: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Me diga, o que vimos naquela madrugada não foi exatamente isso? Fogo no céu, nuvens de fumaça e sinais que não podem ser explicados pela ciência. Isso tudo está acontecendo diante de nossos olhos. E não é coincidência, é profético. Para quem acompanha os eventos de Jerusalém com um coração espiritual, aquela madrugada foi mais do que um ataque militar. Foi um chamado para despertar. Foi um toque de trombeta do céu. Porque quando relâmpagos surgem sem nuvem, quando vozes ecoam do alto sem microfones, quando luzes se movem no céu sem origem conhecida, então não é apenas a terra que está em guerra, é o céu que está falando. E veja, não é a primeira vez que isso acontece. Ao longo da história, momentos cruciais em Jerusalém foram marcados por manifestações sobrenaturais. Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, soldados relataram ter visto uma luz branca pairando sobre o monte do templo. Em 1948, quando Israel foi proclamado nação, testemunhas falaram de sons de trombeta no céu.
Sempre que algo profético se aproxima, o céu sinaliza. E quem tem olhos para ver, percebe. Talvez você esteja se perguntando: por que tudo isso acontece em Jerusalém? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Porque Jerusalém é o coração da promessa de Deus. É ali que os eventos finais vão se concentrar. É ali que o trono do Messias será estabelecido. É por isso que o inimigo espiritual odeia tanto essa cidade. Porque ele sabe o que ela representa. E por isso ele tenta, de todas as formas, provocar confusão, guerra, destruição. Mas mesmo em meio ao caos, Deus continua falando. E nesta madrugada, ele falou de novo. Não com palavras audíveis aos ouvidos carnais, mas com sinais que tocaram a alma. Sinais que fizeram as pessoas dobrarem os joelhos. Sinais que despertaram os que estavam dormindo espiritualmente. E se isso está acontecendo lá, é porque algo também precisa acontecer aqui, dentro de nós. Você já parou para pensar que esses sinais nos céus de Jerusalém são, na verdade, um convite? Um chamado de Deus para que voltemos ao centro da nossa fé, para que deixemos de lado o superficial e voltemos ao essencial. Talvez Deus esteja usando os céus para nos lembrar que o tempo está se encurtando, que o relógio profético está acelerado e que precisamos nos posicionar. Meu irmão, minha irmã, se os céus estão falando, não podemos continuar calados. Se Jerusalém está sendo sacudida, é porque o mundo espiritual está se movimentando. E se o céu está se manifestando, é porque Deus está se aproximando. Que possamos ouvir, discernir e responder a esse chamado com fé, oração e santidade. Irmãos, o que estamos vendo se desenrolar diante dos nossos olhos é mais do que notícia de jornal, é cumprimento profético. As escrituras sagradas, que foram escritas há milhares de anos, começam a soar como manchetes dos dias atuais. E isso não é coincidência. O que está acontecendo em Jerusalém, especialmente naquela madrugada de caos e luzes no céu, já foi descrito, anunciado e profetizado. Só não percebe quem ainda está com os olhos espirituais fechados. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva. Ela é a palavra de Deus, e ela nos alerta sobre tudo o que estamos começando a presenciar. Zacarias capítulo 14, por exemplo, fala com clareza que virá um dia em que todas as nações se voltarão contra Jerusalém, e o próprio Senhor se levantará para lutar por ela. Isso não é metáfora, é profecia. E o que vimos naquela madrugada, o cerco, os ataques, as reações espirituais, parece ecoar exatamente esse cenário descrito nas Escrituras. Jesus também falou sobre isso. Em Mateus 24, ele deixou claro que no tempo do fim haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, e que Jerusalém estaria no centro dos acontecimentos. Ele disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. E veja, essa advertência nos leva diretamente ao que vimos agora. Pessoas correndo, fugindo para bunkers, buscando abrigo em meio ao caos. A conexão entre o que foi escrito há milênios e o que está se passando agora é inegável. Não dá mais para dizer que são apenas coincidências. Quando vemos luzes no céu em Jerusalém, em meio a ataques e tensão espiritual, lembramos de passagens como Apocalipse 11, que fala sobre sinais nos céus e sobre o templo sendo pisado pelas nações por 42 meses. Estamos vendo isso acontecer? Talvez ainda não por completo, mas os sinais já começaram. E os estudiosos da Bíblia, os que têm discernimento espiritual, estão reconhecendo isso. Há também uma profecia poderosa em Daniel 12:1, onde é dito que haverá um tempo de angústia como nunca houve, e que Miguel, o grande príncipe, se levantará para proteger o povo de Deus. Esse tempo de angústia, meus irmãos, parece cada vez mais próximo. Não é apenas uma guerra no Oriente Médio, é um tempo de inquietação global. Guerras, pandemias, instabilidade política e imoralidade crescente. Tudo isso aponta para uma aceleração profética sem precedentes. E o que mais impressiona é que Jerusalém continua sendo o epicentro de tudo isso. Uma cidade pequena, geograficamente falando, mas que carrega um peso espiritual incomparável.
Por que tantos conflitos se concentram ali? Por que tantas nações brigam por esse pedaço de terra? Porque ali está o centro das promessas de Deus. Ali está o palco da redenção. Ali o Messias voltará. Por isso o inimigo investe tanto ali. E por isso cada movimento naquela cidade deve ser visto com olhos espirituais. É impossível não lembrar também de Atos 2, onde Pedro declara que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito e que haveria profecias, visões, sonhos e sinais no céu. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Atos 2:19. Isso está acontecendo. A madrugada em Jerusalém mostrou exatamente isso. Sinais nos céus e fogo na terra. E agora eu te pergunto, como está seu coração diante de tudo isso? Será que temos vivido como se tudo fosse continuar igual? Será que temos ignorado os sinais por estarmos distraídos com o ritmo do mundo? É tempo de acordar, meu irmão. É tempo de discernir. As profecias não são histórias do passado. Elas estão se cumprindo agora. E isso exige de nós uma resposta. A palavra de Deus não falha. Se está escrito, vai acontecer. E tudo que vemos em Jerusalém aponta para a aproximação de um tempo que a Bíblia chama de o princípio das dores. Ainda não é o fim, mas é o começo. E como igreja, como filhos de Deus, não podemos assistir tudo isso como espectadores. Precisamos entender que somos parte desse cenário. Somos chamados a orar, a vigiar, a proclamar a verdade, a preparar o caminho do Senhor. A madrugada em Jerusalém foi um eco do céu, chamando os filhos de Deus para despertarem. As profecias estão vivas, e quando elas se cumprirem totalmente, muitos vão perceber que tudo já estava anunciado, que tudo já estava revelado nas Escrituras. Mas será que não será tarde demais para alguns? Que hoje, ao ouvirmos sobre o que aconteceu naquela madrugada, possamos olhar para as profecias com temor e reverência, porque elas estão se cumprindo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Irmãos amados, há algo que o Espírito de Deus tem repetido insistentemente aos corações atentos. O relógio profético de Deus está em Jerusalém. Sim, enquanto muitos olham para outras nações como centros de poder e influência, nós, que temos a fé alicerçada na palavra, sabemos que os ponteiros do tempo profético não giram conforme a economia mundial, nem conforme a diplomacia das grandes potências. Eles giram conforme os eventos em Jerusalém. E foi exatamente por isso que aquela madrugada recente não pode ser tratada como mais uma noite de guerra. Ela foi um sinal do céu, uma marca no tempo espiritual. Desde o início das Escrituras, Jerusalém sempre foi o lugar escolhido por Deus para manifestar seu propósito. Foi lá que Abraão subiu com Isaque para o Monte Moriá, onde séculos depois seria erguido o templo. Foi lá que o rei Davi estabeleceu seu trono e onde Salomão construiu o santuário para a presença do Altíssimo. E foi lá que Jesus chorou sobre a cidade, prevendo o que ela enfrentaria. Jerusalém é o único lugar no planeta onde céu e terra parecem se tocar de forma tão profunda. É o centro da fé, da história e do futuro. E essa madrugada que passou deixou isso mais evidente do que nunca. Enquanto o mundo dormia, Jerusalém se agitava. As sirenes soavam, os mísseis cruzavam o céu, mas algo ainda mais forte acontecia no mundo invisível. O relógio de Deus dava mais um passo rumo ao fim dos tempos. A cada explosão, a cada clarão no céu, o Espírito Santo gritava aos corações sensíveis: vigiem, os ponteiros estão se movendo. A Bíblia é clara quando nos diz que Jerusalém será o cenário final dos acontecimentos escatológicos. Em Apocalipse, vemos que haverá uma grande batalha e que o monte do Senhor será tocado novamente. Em Zacarias 12, está escrito: eis que farei de Jerusalém um copo de tontear para todos os povos em redor. E continua dizendo que todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Agora veja, quantas resoluções têm sido feitas sobre Jerusalém na ONU? Quantas nações tentam decidir o destino dessa cidade? Coincidência? Não. É o relógio profético girando. E isso nos leva a uma reflexão muito séria. Será que estamos com os olhos espirituais abertos
para enxergar o que Deus está revelando através dos eventos em Jerusalém? Ou será que estamos distraídos, tratando esses acontecimentos como notícias distantes, como se não tivessem nada a ver conosco? A verdade é que cada vez que Jerusalém é tocada, o mundo espiritual é sacudido. A cidade pulsa como um coração profético. E se o coração acelera, é porque algo está para acontecer. Naquela madrugada, muitos relataram não apenas medo, mas um tipo de angústia espiritual. Pessoas que nunca oraram, oraram. Famílias que estavam frias espiritualmente se reuniram para clamar. Igrejas em outros continentes sentiram o impacto. Por quê? Porque há uma ligação direta entre Jerusalém e o mover de Deus na terra. O que precisamos entender, irmãos, é que o plano divino gira em torno de promessas feitas a Israel. E tudo o que acontece em Jerusalém tem efeito no tempo do cumprimento dessas promessas. Por isso, quando vemos um aumento nos conflitos, quando ouvimos sobre manifestações nos céus daquela cidade, precisamos lembrar que o relógio não para. E a cada minuto que passa, estamos mais próximos da volta do Senhor. Essa madrugada foi como um toque de alarme, um som espiritual ecoando do alto, o céu falando: preparem-se, porque o tempo está se cumprindo. E se Jerusalém é o relógio de Deus, nós, a igreja, somos os atalaias que devem anunciar a hora. Não podemos ficar em silêncio quando os sinais estão tão claros. Não podemos dormir enquanto o céu está falando com tanta urgência. É hora de voltarmos ao primeiro amor, de despertarmos do sono espiritual, de buscarmos mais a presença de Deus, de estudarmos mais as Escrituras, de levarmos a sério os sinais. Porque cada luz no céu de Jerusalém, cada ruído espiritual vindo daquela terra, é um lembrete de que o plano de Deus está em pleno andamento. E talvez você esteja se perguntando: mas o que eu posso fazer diante de tudo isso? Eu te digo: ore por Jerusalém, vigie com discernimento, compartilhe a verdade, viva com santidade e, principalmente, esteja atento ao tempo profético, porque os ponteiros não param. E o relógio de Deus, meus irmãos, está mais perto da meia-noite do que nunca. Meus irmãos, existe uma realidade que muitos ainda ignoram, mas que precisa ser revelada com urgência. O que acontece em Jerusalém não é apenas uma guerra entre exércitos humanos, é também uma guerra entre reinos espirituais. Existe uma batalha invisível, intensa e contínua, travada entre o céu e o inferno. E Jerusalém está no centro disso tudo. A cada ataque, a cada míssil lançado, há mais do que uma intenção política. Há um desafio espiritual sendo feito contra as promessas de Deus. A palavra de Deus nos ensina claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Isso significa que por trás das movimentações militares, dos confrontos entre nações, há uma guerra sendo travada no mundo espiritual. Uma guerra contra o plano divino que se desenrola, especialmente em Jerusalém. E foi exatamente isso que muitos discerniram naquela madrugada intensa e escura. Pessoas relataram não apenas medo, mas uma opressão espiritual diferente de tudo o que já haviam sentido. Era como se o ar estivesse pesado, como se o próprio ambiente gritasse que algo estava sendo travado no invisível. Crianças pequenas acordando sem explicação, pessoas com dificuldade de orar, outras sendo levadas ao choro sem entender o motivo. Tudo isso são sinais de uma batalha espiritual em andamento. Agora pense comigo. Por que o inimigo está tão interessado em Jerusalém? Porque é lá que as promessas de Deus se manifestaram no passado e se cumprirão no futuro. Foi ali que Jesus foi crucificado e ressuscitou. É ali que ele voltará para estabelecer seu reino. O inimigo odeia tudo isso, e por isso ele tenta profanar, confundir, destruir. Não se trata apenas de território, de política, de religião. Trata-se de um confronto entre a luz e as trevas, entre o plano de redenção e a resistência do mal. Durante aquela madrugada, os mísseis não foram apenas armas humanas. Para muitos, eles foram vistos como setas espirituais contra uma cidade sagrada. E isso é coerente com o que vemos nas Escrituras. Em Daniel 10, o profeta relata que orou durante 21 dias
e que o anjo enviado com a resposta de Deus foi impedido por um príncipe espiritual da Pérsia. Isso nos mostra que sobre as nações existem potestades que tentam interferir nos planos divinos. Se naquela época isso já era uma realidade, imagine agora as portas do fim. Quando vemos que o Irã lançou ataques contra Israel, precisamos entender que não é só uma disputa geopolítica. É um espírito que se levanta para desafiar as alianças que Deus fez com seu povo. E cada bomba lançada não representa apenas destruição física, mas um ataque simbólico à promessa, uma tentativa de interromper o mover de Deus. Mas o Senhor não está em silêncio. Ele está agindo. E aqueles que têm sensibilidade espiritual conseguem perceber que, para cada ataque do inimigo, há uma reação celestial. Em vigílias realizadas por cristãos ao redor do mundo, houve testemunhos de experiências sobrenaturais. Pessoas viram anjos em oração. Outros sentiram o Espírito Santo descendo com força nos momentos de intercessão por Jerusalém. Igrejas inteiras acordaram durante a noite para clamar, porque o Espírito sentiu que a batalha estava ativa. Essa guerra invisível não está restrita à região do Oriente Médio. Ela alcança o mundo inteiro. Ela entra em nossos lares, em nossas igrejas, e nos convida a tomar posição. Não é mais tempo de neutralidade. Ou estamos ao lado do reino de Deus, ou estamos vulneráveis aos enganos do inimigo. E essa guerra exige de nós vigilância, santidade e intercessão. É tempo de nos posicionarmos como soldados espirituais, de colocarmos a armadura de Deus e enfrentarmos com fé o que está diante de nós. Porque se há um ataque contra Jerusalém, há um ataque contra tudo aquilo que Deus estabeleceu. E se a palavra diz que Jerusalém será o centro do confronto final, então cada pequeno conflito já é parte de uma guerra maior. O inimigo sabe que o tempo está acabando. Ele sabe que Jesus vai voltar. E por isso, ele tenta acelerar seus planos, lançar confusão, trazer medo, dividir o povo de Deus. Mas nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos curvar, porque sabemos em quem temos crido. E sabemos que o reino de Deus prevalecerá. Se você está sentindo no coração esse peso espiritual, não ignore. Deus está te despertando. Ele está te chamando para a guerra, não com armas humanas, mas com armas espirituais. A oração, o jejum, a intercessão, a proclamação da verdade. Tudo isso é parte do nosso combate. E a cada dia, precisamos escolher de que lado estamos. Não se engane. O que aconteceu em Jerusalém naquela madrugada foi um grito espiritual. E quem tem ouvidos, ouça. A guerra invisível está em curso. E é tempo de nos levantarmos como guerreiros da luz. Irmãos, há momentos em que o céu parece tão próximo da terra que até os mais distraídos percebem que algo sobrenatural está acontecendo. E foi exatamente isso que se viu após a madrugada em Jerusalém. A resposta do céu veio, e ela não foi silenciosa. Veio em forma de um clamor coletivo. Veio através de orações fervorosas, vigílias emergenciais, lágrimas e um quebrantamento como há muito não se via. Porque quando a cidade santa é tocada, o coração de Deus também é tocado. E a igreja espalhada pelos 4 cantos do mundo sente esse impacto. Aquela madrugada deixou um rastro de tensão, medo e confusão. Mas ao mesmo tempo, ela acendeu algo poderoso, uma movimentação espiritual. Foi como se o Espírito Santo soprasse um vento de alerta sobre os filhos de Deus. E sem necessidade de campanhas organizadas, sem precisar de chamadas oficiais, homens e mulheres de fé começaram a se reunir. Igrejas se abriram no meio da madrugada. Pessoas que nunca haviam feito uma vigília dobraram os joelhos pela primeira vez. O mundo espiritual respondeu com clamor. Nos Estados Unidos, igrejas relataram uma onda de intercessão espontânea. No Brasil, ministérios que nem se conheciam começaram a orar juntos por Israel. Em vários países da Europa e da Ásia, cristãos relataram sonhos proféticos na mesma noite do ataque, onde viam Jerusalém cercada por um exército, mas protegida por anjos com espadas flamejantes. Coincidência? Não. Resposta do céu. E veja bem, não foi só entre cristãos. Sinagogas se encheram mesmo fora dos horários habituais. Judeus que estavam afastados da fé
voltaram a orar, a recitar salmos, a buscar consolo nas Escrituras. Muçulmanos também se reuniram, movidos por um senso de urgência e temor. Algo maior estava sendo sentido. Era como se o céu tivesse lançado um grito espiritual que atravessou crenças, fronteiras e costumes. A madrugada foi barulhenta no físico, mas ainda mais estrondosa no invisível. E sabe o que isso revela, meus irmãos? Que o Espírito Santo ainda está chamando, que Deus, em sua misericórdia, ainda está dando oportunidades para que nos voltemos a Ele. Em Joel 2:12-13 está escrito: Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E foi exatamente isso que vimos. Um povo quebrantado, rasgando não as roupas, mas o coração. Esse tipo de resposta espiritual não é comum. Ela só acontece quando o céu está em movimento. E quando tantos corações sentem o mesmo peso, ao mesmo tempo, em diferentes nações, isso é um sinal claro de que Deus está alertando o seu povo. A hora é séria. A urgência é real. Não dá mais para viver no automático. Aquela madrugada mexeu com o mundo inteiro, porque não foi apenas mais um ataque. Foi um sinal, um eco profético. E a resposta do céu veio através do povo de Deus. Porque mesmo em meio à guerra, há esperança. Mesmo em meio ao caos, há intercessão. E onde há intercessão, há ação de Deus. Pessoas que estavam frias na fé foram tocadas. Jovens que nunca oraram antes começaram a orar. Lares que estavam cheios de distração agora se encheram de louvor. Famílias inteiras se uniram para clamar por proteção. E tudo isso é resposta do céu. Porque Deus ainda age por meio de um povo que ora. Deus ainda ouve o clamor sincero dos seus filhos. E isso deve nos encorajar, irmãos. Porque se Deus despertou tantos corações ao redor do mundo por causa do que aconteceu em Jerusalém, isso significa que Ele ainda tem planos para essa geração, que Ele ainda quer nos usar, que ainda há tempo de buscar, que ainda podemos fazer parte do mover dEle. A pergunta que fica é: qual tem sido a sua resposta? Você ouviu o som da trombeta espiritual? Você sentiu o peso dessa madrugada? Ou ainda está preso ao ritmo do mundo, distraído com coisas passageiras? Deus está chamando, e Ele está fazendo isso com intensidade, porque os dias são maus. A resposta do céu já começou, e ela virá através daqueles que oram, daqueles que vigiam, daqueles que não desistem da fé. E se você está sentindo esse chamado, é porque o Espírito de Deus está despertando você também. Não é hora de medo, é hora de posicionamento, hora de nos colocarmos na brecha por Jerusalém, por Israel, pelo mundo e pelas nossas próprias famílias. A guerra espiritual está ativa, mas a vitória já foi declarada. E enquanto o mundo tenta encontrar explicações humanas, nós, o povo de Deus, continuaremos clamando, adorando, intercedendo, porque sabemos que o céu está ouvindo. A resposta do céu sempre virá quando o povo de Deus se ajoelha e busca de todo o coração. Meus irmãos, diante de tudo isso que foi revelado, dos mísseis cruzando os céus de Jerusalém, das luzes sobrenaturais, dos relatos de sons sem explicação, da comoção mundial, dos sinais nos céus e do clamor das igrejas, surge uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Estamos vivendo o início dos eventos finais descritos na Bíblia? Aquela madrugada em Jerusalém foi apenas um episódio isolado, ou foi o início de uma nova etapa do plano profético de Deus? Essa pergunta tem ecoado não apenas nos púlpitos, mas também nos lares, nos grupos de oração, nas redes sociais, nas mesas de conversa de quem acompanha os tempos com olhos espirituais. Há algo diferente no ar, um peso, uma urgência, uma sensação de que o tempo está se estreitando, de que os acontecimentos estão se alinhando como peças de um quebra-cabeça milenar. E tudo isso aponta para uma única conclusão: as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O próprio Jesus nos advertiu em Lucas 21:28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele não disse quando terminarem, ele disse quando começarem. E, meus irmãos, nós já passamos da fase de começar. Os sinais estão gritando,
E se você está com os olhos abertos, já percebeu que não dá mais para viver como antes. Jerusalém é o relógio profético do mundo. E quando esse relógio soa seu alarme, quem é espiritual escuta. Não é mais tempo de viver distraído. Não é mais tempo de negociar os valores do reino com as pressões do mundo. É tempo de santidade, tempo de vigilância, tempo de buscar mais a presença de Deus e menos os aplausos humanos. Tempo de evangelizar com urgência, como se cada dia fosse o último, porque pode ser. E se tudo isso que vimos e ouvimos for realmente o início de algo maior? E se o que aconteceu em Jerusalém foi um alerta do céu, um chamado final, um despertar da última geração? Como está seu coração? Como está sua vida espiritual? Você tem vivido com propósito ou está apenas passando os dias como se nada tivesse acontecido? O Espírito Santo está chamando a igreja para um novo posicionamento. Um tempo em que não poderemos mais ficar em cima do muro. Ou somos luz, ou estamos em trevas. Ou ouvimos a voz de Deus, ou seremos arrastados pela confusão do mundo. Ou cremos nas profecias e nos preparamos, ou seremos pegos de surpresa, como as virgens imprudentes que ficaram sem azeite. Mas há esperança. Sim, há esperança. Porque Deus ainda está nos chamando. Ele ainda está abrindo os céus, falando por meio dos sinais, despertando os corações. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Ele quer te alcançar. Ele quer que você esteja preparado. Ele quer que você esteja de pé quando o Filho do Homem voltar. Por isso eu te convido agora a fazer uma pausa. Uma pausa sincera na correria da vida. Uma pausa no barulho do mundo. Feche seus olhos e ore comigo. Vamos clamar juntos por discernimento, por arrependimento, por sensibilidade espiritual. Vamos orar pela paz de Jerusalém, pelas famílias atingidas, pelos corações que ainda estão confusos. E vamos nos colocar nas mãos de Deus como atalaias, vigias dos tempos finais. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência, temor e gratidão. Senhor, diante dos sinais que vimos em Jerusalém, dos relatos, da opressão espiritual, da resposta mundial, não conseguimos mais viver como se nada estivesse acontecendo. O nosso espírito testifica que o tempo está se cumprindo. Por isso, Pai, nós pedimos, desperta o nosso coração. Acorda a nossa alma. Tira-nos da distração. Ajuda-nos a enxergar com os olhos do Espírito. Livra-nos da frieza, da incredulidade, da rotina vazia. Senhor, nós clamamos por Jerusalém. Estende a Tua mão sobre aquela cidade. Protege as famílias, consola os corações, levanta intercessores e mostra o Teu propósito em cada detalhe. Que cada sinal seja compreendido como um alerta de amor e não de medo. E que a Tua igreja, Senhor, esteja desperta, vigilante e cheia do Teu Espírito. Enche-nos de azeite, fortalece os joelhos cansados, reaviva os corações que estavam adormecidos. Prepara-nos para o que está por vir, que estejamos firmes na fé, prontos para anunciar a Tua palavra, prontos para ver o Teu mover. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, se essa mensagem falou com você, se você sentiu que algo foi ativado dentro do seu coração, eu te peço, compartilhe este vídeo, esta palavra. Deixe seu comentário aqui abaixo com apenas uma palavra, alerta, ou escreva, eu estou vendo os sinais. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato de fé, é um ato profético e pode ser a chave para despertar outra vida. O tempo está se acelerando e Jerusalém está nos mostrando que o céu está falando. Que possamos estar entre os que ouvem, creem e se posicionam.